Amém? Queridos, eu queria conversar um pouquinho com você hoje no tema não temerei mal algum. Não temerei mal algum. Para tanto, eu vou convidá-lo a ler o salmo mais conhecido da Bíblia. Amém? Precisa falar qual é, não? Então abre aí, no salmo mais conhecido da Bíblia. Todo mundo conhece. Salmo, qual é o salmo? Qual é o salmo, gente? Isso, 23, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Esse salmo, gente, ele é lindo demais. É ou não é? Esse salmo é maravilhoso. É o salmo mais conhecido da Bíblia. E até aquele que não é crente, até aquele que não é evangélico, até aquele que não é católico, conhece esse salmo, porque ele é muito conhecido, a sua mensagem é maravilhosa e toca profundamente os nossos corações. Eu já contei aqui uma história da minha época de adolescente, lá na primeira igreja, e interessante porque essa história ela representa bem o que eu queria expressar para você aqui, a importância desse salmo. É uma história do pessoal nosso da igreja, garotada, né? Da minha geração. Se eu não me engano, gente, a Michele está aqui, tá? Aquela galera que reunia, Léo, seu irmão Carlinhos, seu irmão Léo, eu, Enéas, aquela galera que tinha, eles se juntaram para ir num evento de jovens, em Arraial do Cabo. Todo mundo solteiro, né? Aquele negócio de jovem, vai para namorar, ver as meninas, né? Para orar, é claro, né? E aí eles pegaram o Fusca do seu pai, um Fusca branco, lembra disso? Pegou o Fusca, irmão Carlos Roberto, para ir para esse culto de jovens que aconteceria em Arraial. E foram parados pela polícia ali em Iguaba. Parou, quis saber o que é, e tinha acho que umas 7 cabeças dentro do Fusca. Porque Fusca é um carro que dá muita gente, você sabe disso, né? É um carro muito versátil. E parou, começou a sair um monte de jovem de dentro do carro. E aí, está indo para onde? Falaram, a gente está indo para a igreja. Você está indo para a igreja? Então cadê a Bíblia? Não tinha uma Bíblia, gente. Não tinha um crente. Não tinha uma Bíblia. Aí esse cara assim, aí falou que era crente, não tem uma Bíblia, poxa. E aí o policial falou assim, também, se não tem Bíblia, não tem problema. Então fala um versículo da Bíblia aí. E aí teve um que falou assim, o Senhor é o meu pastor. E o policial, epa, para parar, esse não serve. Esse todo mundo sabe, esse não vale não. E aí tiveram que falar outros textos da Bíblia para poder provar. Depois descobriram que o policial que abordou era um diácono da igreja da PIB de Arraial. Então ele já estava abordando ele já para saber o que era mesmo, né? Foi tudo aí uma... E eu me lembrei desse episódio porque a palavra desse policial, na verdade... né, ele queria ali saber se eles sabiam algo mais, mas quero dizer para você uma coisa, esse salmo, se você só conhece esse salmo, você tem uma ótima base, você tem um excelente começo. Esse salmo vale para começar, vale sim, porque esse salmo ele apresenta para nós uma figura belíssima da Bíblia acerca da personalidade e do caráter de Jesus. Ele é o nosso bom pastor. Ele é aquele que cuida da nossa vida, é aquele que nos conduz mesmo em meio aos vales tenebrosos da sombra da morte, e nós podemos declarar, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então esse salmo de fato é um excelente começo para quem não conhece nada da Bíblia. Salmo 23, tem um livro fantástico, vale a pena a sua leitura. O título do livro é Nada Me Faltará, de Philip Keller. Esse livro é interessante porque o autor
ele era um pastor de ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas que se converteu e se tornou um pastor de igreja. Então ele narra toda a experiência do pastoreio, do manejo de ovelhas, e como era o processo, como era a árdua tarefa de conduzi-las até os lugares altos, onde haviam as excelentes pastagens. Todos os perigos escondidos nos vales, todos os riscos que habitavam nas sombras, na escuridão, todo o processo de caminhar lento que a ovelha tinha até galgar as alturas. Não havia um lugar em que o pastor conduzisse as suas ovelhas que primeiro ele não estivesse chegado lá para verificar, para averiguar, para investigar se de fato não havia nenhum perigo. Assim como as ovelhas, nós também somos ovelhas do Senhor. E como ovelhas de Jesus e como pessoas que passam por esse mundo, a nossa vida ela é caracterizada por vales sombrios, por lugares difíceis, por caminhadas tortuosas que nós temos em nossa história. Deus nos conduz por uma estrada difícil chamada a vida cristã. E essa caminhada, ela é uma caminhada para o alto. É uma caminhada que o Senhor quer nos conduzir aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, e leva tempo para chegar lá. É um processo lento, e nesse processo nós temos experiências profundas e abençoadoras. É justamente nos vales dessa vida que nós encontramos o refrigério da parte de Deus. Somente depois de caminharmos com Ele através dos vales profundos e perigosos, que nós teremos a certeza que Ele está conosco e não temeremos mal algum. Querido, há um velho ditado árabe que diz: somente sol e nenhuma chuva produz um deserto. Se a vida da gente não tivesse dias chuvosos, dias sombrios, nós nunca chegaríamos à maturidade. São tempos bons e tempos difíceis que formam e que forjam o nosso caráter, que nos fazem amadurecer. A vida é essa mistura difícil de se entender, de alegrias e tristezas, de contentamentos e de sabores. E eu queria perguntar para você: quantos aqui já passaram por esse vale sombrio? Levanta a sua mão. Ou melhor, deixa eu refazer a pergunta: quem está passando por esse vale ainda hoje? Levanta a sua mão. Não tenha vergonha, querido. Nós estamos passando. Se você não passou, saiba que o seu vale ainda vai chegar. Salmo 23, versículo 4, declara a palavra do Senhor: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ainda que eu ande por esse vale, não temeria mal algum. Quando Davi escreve esse salmo, ele se refere a um lugar específico. Havia em Israel, quer dizer, há em Israel esse lugar, o vale da sombra da morte. Trata-se de um vale profundo, íngreme, estreito, de tal maneira que a luz do sol só é vista ao meio-dia. E por lá certamente Davi, antes de escrever esse salmo, deve ter conduzido as suas ovelhas, deve ter passado com o seu rebanho por ali. Do que nós precisamos nos lembrar ao passar pelos vales? Do que você precisa ter em sua mente? O que você precisa ter em sua mente ao passar pelo vale sombrio? Primeiro, que vales são inevitáveis. Eles vão acontecer. Conte com isso. Querido, essa palavra aqui não é uma palavra para trazer pessimismo sobre a sua vida, mas para abrir-lhe os olhos, para que você se confronte com a realidade. Os vales são inevitáveis. Se você acabou de sair de um vale, entenda, outros virão. Se você não passou ainda, fica calmo, o seu logo logo vai chegar. E isso deve nos inspirar a ter sabedoria e discernimento, porque os vales eles acontecem durante a trajetória da nossa vida. Não temos como passar por essa vida e não experimentá-los. Jesus foi muito claro e realista quando ele declarou lá em João 16, versículo 33, no mundo tereis aflições.
Ele já nos preparava, Ele já nos alertava: ei, você que está caminhando comigo, se prepare, porque na vida, faz parte da vida, nós teremos vales sombrios, teremos momentos difíceis. A questão não é se vai acontecer, a questão é quando vai acontecer. Portanto, precisamos ter serenidade, tranquilidade, sabedoria para administrar isso em nossa mente. Vales são inevitáveis, vales também são imprevisíveis, você não pode planejá-los, você não pode agendá-los, você não tem como demarcar um vale. Os vales sempre são inesperados, geralmente eles vêm em hora imprópria. Afinal de contas, eu nunca vi pneu de carro furar em frente à borracharia, sempre fura longe. O gás sempre acaba, lá em casa sempre acaba no domingo, que é o dia que eu estou com mais fome, é o dia que a gente está na correria, sempre. As questões, elas acontecem, os vales são imprevisíveis. Seria tão bom se nós pudéssemos agendar as situações difíceis da vida. Não, essa enfermidade não é o melhor momento para você vir. Agora não é, nós estamos saindo de uma pandemia, não, este não é o melhor momento para enfrentar uma crise financeira. Olha, peraí, problema no casamento, espera terminar primeiro um problema de cada vez. Nós estamos saindo da pandemia agora, quando acabar a pandemia, a gente entra em outro problema. Os vales são imprevisíveis, você não pode agendar os problemas da vida, eles simplesmente vêm, chegam de repente. É um dia bom para se tornar em um dia ruim. Basta uma ligação, um WhatsApp, um diagnóstico médico, um acidente que aconteceu por uma fração de segundos. Os vales simplesmente acontecem. Jeremias 4:20 detalha isso quando diz: um desastre depois do outro. No instante as minhas tendas foram destruídas, o meu abrigo desaba no momento. Vales são imprevisíveis, mas os vales também são imparciais. Ninguém está imune contra os vales sombrios, ninguém tem isenção da dor e do sofrimento, ninguém recebe um passe livre para os problemas dessa vida. Pastor, mas eu sou da igreja, eu participo da igreja, e eu estou lá direitinho, sabe, fazendo tudo que tem que fazer. Querido, essa propaganda, ela não está na Bíblia. A ausência de sofrimento neste mundo não é uma propaganda, uma proposta da Bíblia. Os vales são imparciais, os momentos difíceis acontecem para todas as pessoas. Se você hoje está vivendo com um problema na sua vida, com uma dificuldade na sua vida, entenda, isso não faz de você uma má pessoa, um péssimo crente. Ah, pastor, estou sofrendo com ansiedade, com depressão, com síndrome de pânico. Isso quer dizer o quê? Que a minha fé é pequena? Não, quer dizer que você é uma pessoa, quer dizer que você é um ser humano normal. E todas as pessoas sofrem, todas as pessoas passam por dificuldades. A Bíblia deixa muito claro isso, que as coisas difíceis, os momentos ruins acontecem para todas as pessoas, pessoas boas e pessoas ruins. Jesus disse isso: olha, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele, Deus, faz raiar seu sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Querido, os vales são imparciais, as lutas, os momentos difíceis, os tempos sombrios, eles acontecem para todas as pessoas. Obrigado, querido. Então, ao passar por uma situação difícil na sua vida, não pergunte: por que eu, pastor? Por que isso está acontecendo comigo? Pergunte: por que não? Por que não aconteceria com você? O que você tem de melhor do que outras pessoas para não enfrentar momentos difíceis na sua trajetória de vida? Momentos difíceis só revelam que você é uma pessoa normal. Todos nós passamos. Se você ainda não está passando pelo seu, fica calmo, tenha paciência, não apresse as coisas, o seu também vai chegar. O seu vai chegar, fica tranquilo. Mas eu tenho também uma excelente notícia para você.
Os vales são temporários, amém? Os vales e os momentos difíceis da vida, eles não definem a sua vida, são temporários, eles têm duração limitada. O texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Tente entender que o vale não é um lugar onde você fica a vida inteira, não é um lugar onde você vai parar, é lugar de passagem, é uma circunstância de duração limitada. Vai passar, vai passar. Apesar de que, quando estamos passando pelo meio do vale, achamos que não tem fim, achamos que nunca vai acabar. Mas os vales são como túneis. Existem momentos que você perde de vista a luz do sol, mas creia, ele vai passar, ele vai acabar, e você vai chegar do outro lado, e você verá novamente a luz raiar sobre a sua vida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 a 6, declara: há uma herança imperecível, guardada nos céus para vocês, ainda que por um pouco de tempo, sejam entristecidos por todo tipo de provação. Pedro aqui admite que nós passaremos por tempos difíceis, mas que estes são por tempo limitado. Existe esperança, há esperança para você. Não desanime, não se prostre, saiba que a luz vai chegar, e que por mais que dure algum tempo, o Senhor vai lhe dar a vitória em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, também declara: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna acima de toda comparação, ou que pesa mais que todos eles, depende da sua versão. Irmãos, o nosso tempo de sofrimento está produzindo algo em nós. E para terminar essa parte sobre os vales não são acidentais. Deus tem um propósito em mente ao conduzi-lo por um momento difícil. Entenda que nada chega à sua vida sem que antes passe por ele. Nada chega até você sem que antes tenha passado pelo Senhor. Lembra, o pastor nunca conduz a ovelha a um lugar onde ele não tem estado antes. Então entenda uma coisa: se chegou até você, é porque Deus permitiu. Não é um acidente, não é um erro do planejamento de Deus. Por isso, irmãos, eu tenho pregado aqui desde o início da pandemia que tudo que está acontecendo nesse tempo não é um acidente, é plano de Deus. Você entende? Você entende? Eu não entendo, e nem foi me dada a responsabilidade de entender tudo que está na mente de Deus. Mas uma coisa eu faço: eu creio que o Senhor continua no controle, e por mais que eu não entenda, o que nós vivemos nesse tempo está produzindo na sua vida algo glorioso, acima de toda comparação. Deus está conduzindo você, Deus está conduzindo a nossa geração a termos uma experiência tão profunda com o Espírito Santo, tão profunda com Deus, que em nenhuma outra circunstância da vida nós receberíamos tal maturidade. Deus está nos conduzindo em um processo de aprendizado, de crescimento, de maturidade, ainda que por um pouco de tempo isso signifique sofrimento, mas o Senhor está nos conduzindo a um lugar glorioso, a um tempo de crescimento. As situações de vale não são acidentes de Deus, erros no projeto de Deus. Não, Deus está construindo a sua fé no meio dos momentos mais difíceis. Todos nós queremos chegar ao topo da montanha, mas não é lá que a sua fé será construída. A sua fé ganha substância, a sua fé ganha firmeza, são nos vales, nos momentos difíceis, quando você fica cara a cara diante de um vale escuro, do vale da sombra da morte. É o tempo em que você se quebranta, que você dobra os seus joelhos e a sua fé será fortalecida. Quando você confia que o Senhor está conduzindo você, mesmo em meio aos momentos
mais difíceis da nossa vida. Todo problema, todo vale, toda circunstância, independente do que você esteja vivendo hoje, querido, entenda, todo o vale serve para um propósito. Não há nada que Deus faça que não tenha um propósito. E o propósito se desenvolve justamente nos vales da vida, porque Deus tem um compromisso conosco. Deus tem um compromisso com você. Talvez você seja alguém hesitante, reticente para assumir compromissos com Deus, mas Deus tem um compromisso com você. E o compromisso de Deus com você não é levá-lo a uma vida confortável, mas levá-lo a uma vida de caráter. Deus não tem compromisso em conduzir você a situações confortáveis e convenientes. Deus está interessado em forjar em você o caráter de Cristo. Então, se for necessário conduzir você pela fornalha do sofrimento, se for necessário conduzir você pelo vale da sombra da morte, Ele o fará, se entender que isto representará crescimento de Cristo no seu coração. E eu queria que você nessa hora entendesse e começasse a perceber que os vales que têm chegado até você, chegaram porque Deus permitiu, amém? E se Deus permitiu, Ele tem um propósito, amém? E um dos propósitos que Deus tem para a sua vida é esse, é formar um caráter de Cristo na sua vida. Deus não está interessado em conduzir você somente a conveniências, a uma vida de comodidade. Deus quer que você seja um crente firme, um discípulo firme, que vai aguentar toda e qualquer dificuldade da vida, sem negar a sua fé, sem abdicar dos seus compromissos com o Senhor. O que fazer então? O que fazer então durante a passagem pelo vale? O que nós precisamos fazer? Versículo 4, Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Não temeria mal algum. O que nós podemos fazer durante a passagem, durante esta trajetória por um vale sombrio? Primeiro, recuse o desânimo. Recuse o desânimo. O texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas já passou por um lugar muito escuro, deserto, em que você ficou com muito medo? Já aconteceu com você isso? Já aconteceu? Eu me lembro da história de um irmão aqui da igreja, que ele falou que uma vez ele estava num lugar de roça, de sítio, e ele decidiu dar uma caminhada noturna, um breu. Você imagina, o que tem na cabeça de uma pessoa vai caminhar à noite, no meio do mato, breu total. Ele começou a caminhar, ele disse que estava andando e pisando, ele ouviu um barulhinho, quando ele estava pisando, andando e pisando, de um barulhinho, como se uma coisa crocante estava assim, debaixo dos seus pés. E então ficou curioso para saber, e chegou a um lugar onde tinha uma claridade melhor, e ele descobriu que ele estava andando, pisando sobre a aranha caranguejeira. Muitas aranhas estavam transitando por aquela rua, e ele ali andando tranquilamente, sem a menor preocupação. Irmãos, eu não sei você, mas quando uma pessoa está andando por um lugar escuro, sombrio, e o medo vem sobre ele, ela começa a fazer o quê? Acelerar o passo. Ela começa a andar mais rápido, começa a correr. Olha o que o texto da palavra está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi não está dizendo aqui, ainda que eu corra, ainda que eu me desespere, ainda que eu entre em pânico. Não, ele está dizendo que ele vai andar, ele vai dar passos deliberados, calmos, através deste vale da sombra da morte. Ele está dizendo aqui: eu não vou ceder ao medo, eu não vou ceder ao desânimo, calmamente eu vou passar. Se tiver que passar, eu não quero passar, mas se tiver que passar, vou passar calmamente, e não vou permitir que o medo ou o desânimo tome conta em meu coração. Querido, recuse ficar desanimado, recuse o desânimo. Não é possível rodear esse vale, não tem como você passar por debaixo ou por cima dele. Teremos que passar pelo vale,
Então não tenha medo, escolha hoje confiar nas mãos do bom pastor. Confie, decida isso hoje. Coloque a sua vontade para trabalhar e diga: eu não tenho medo, eu não terei medo. Se tiver que enfrentar, eu vou enfrentar, e o Senhor está comigo. Querido, se nessa noite você está desanimado, querido, que você faça uma escolha. Escolha confiar no Senhor. O desânimo, ele vem, mas você pode escolher algo diferente. Você pode escolher não ser abalado por ele. Ah, pastor, mas como é que eu faço isso? Se concentre no poder de Deus e não se concentre no tamanho do seu vale. Não se concentre no tamanho do problema, não dê tanto enfoque, tanta mídia para o seu problema. Olhe para Deus, olhe para o poder de Deus. Focalize no poder de Deus sobre a sua vida e não sobre os problemas. Recuse ficar desanimado. Colossenses capítulo 1, versículo 11. Oramos para que vocês cresçam no conhecimento de Deus e sejam fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da glória de Deus, para que tenham perseverança e paciência. Saiba que as suas forças e as suas energias, certamente em algum tempo elas se esgotarão. Não tente ultrapassar o vale na sua força. Não tente ultrapassar o vale no seu potencial. Peça ao Senhor ajuda, porque o Salmo 34 declara: o Senhor está perto de todos os que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Jeremias 29, 11, um dos textos que eu mais gosto, acho lindo também. Conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes um futuro e uma esperança. Quais são os planos que Deus tem para você ao permitir que você passe pelo vale da sombra da morte, pelos vales sombrios dessa vida? Os planos que Deus tem para você são planos de paz, são planos maravilhosos, planos para fazê-lo prosperar, para que você cresça, para que você amadureça, planos de um futuro abençoado, um futuro cheio de esperança. Olhe para o futuro com esperança, amém? Olhe para o próximo ano, comece a partir de hoje a profetizar sobre o seu 2022, está aberta a temporada profética para 2022, diga: vai ser o melhor ano da minha vida, vai ser, ah, mas o Paulo Guedes, não interessa o Paulo Guedes, vai ser o melhor ano da minha vida. Não interessa quem estará no governo, não interessa a política, não interessa a crise econômica, as minhas mãos, a minha vida está nas mãos de Deus, e eu sei que Ele há de me conduzir por esse vale de maneira abençoadora, amém? Quantos creem nesse nome de Jesus? O que você pode fazer em meio ao vale? Relembre da companhia de Deus, relembre da companhia de Deus. Davi afirmou: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Deus está com você. Você não está sozinho nessa. Amém? Você não está sozinho. Veja que Deus aqui não promete nos capacitar. Deus não promete aqui nos capacitar, nos dar força para superar o vale. Ele promete a própria presença dele. Não basta simplesmente observar, Ele estará presente junto com você. Isaías 43, versículo 2: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Querido, entenda uma coisa: Deus não está sentado lá no céu, olhando aqui para baixo, para a sua vida, dizendo assim: faço votos que Ele consiga vencer. Deus não está lá do céu, olhando para a sua crise, para o seu vale, dizendo assim: eu acho que Ele vai conseguir, hein? Não, Ele está do teu lado, Ele está junto com você, Ele está dentro da sua casa, Ele está ao seu lado em todo o tempo. Ele não abandona você. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
Acho fantástico esse versículo 4, porque o versículo 4 do Salmo 23, ele faz uma transição na linguagem, ele muda, porque se você observar, o Salmo 23 na parte inicial, Davi sempre se refere a Deus na terceira pessoa do singular. Olha, em verdes pastos, ele me faz repousar, ele me conduz às águas tranquilas, ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mas quando chega no versículo 4, ele muda, e diz agora o seguinte: porque tu estás comigo. É a proximidade, é a presença de Deus. Irmãos, são os vales dessa vida que nos colocam face a face com Deus. São os vales dessa vida que tornam aquilo que é superficial em algo íntimo. Quando estamos passando por um vale, nós não queremos falar sobre Deus, nós queremos falar com Deus. E é o que vai acontecer com a sua vida no seu vale. Você vai descobrir Deus de uma maneira que você nunca havia percebido. Tudo que você aprendeu fará sentido. Os seus dias na escola bíblica farão sentido. O seu tempo de leitura bíblica fará sentido quando você o conhecer no meio da crise mais profunda da sua vida ou do vale mais sombrio. E terceiro, ainda diz: confie na proteção e direção de Deus. Versículo 4: a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi relembra aqui a importância da vara e do cajado para o pastor: conforto e proteção. A vara era um instrumento para a proteção das ovelhas, proteção contra os inimigos, contra os predadores. O cajado servia para trazer a ovelha para perto, para aproximá-la, para ajudá-la, para trazê-la para as proximidades. Querido, no meio da sua crise, no meio do seu vale mais difícil, creia que o Senhor é a sua proteção. Creia que o Senhor, Ele há de guiar você. Ele vai trazer você para perto. O tempo do vale, o tempo da dificuldade, é o tempo em que o Senhor traz você para perto da presença dEle. Ao passarmos pelos vales da vida, a parte mais difícil é justamente o que o salmista declara: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Entenda que ele não passou pelo vale da morte, ele passou pelo vale da sombra da morte. E há uma distinção muito grande entre uma coisa e outra, porque passar pelo vale da sombra da morte, eu preciso me lembrar do que é uma sombra. E a primeira coisa que eu penso sobre uma sombra é que a sombra, ela é sempre maior do que a realidade. A sombra é sempre uma projeção maior do que aquilo que é real. O medo, o pânico, o desespero, a falta de esperança no futuro, sempre é desproporcional àquilo que de fato é real, aquilo que de fato acontece. Ao passar pelo vale da sombra da morte, lembre-se, as sombras sempre são maiores que a realidade. Lembre-se que sombra nenhuma pode te ferir. Eu nunca vi ninguém ser atropelado pela sombra de um caminhão. Sombra não faz mal a ninguém. Sombra não consegue tocar em ninguém. Assim também creia nessa palavra. Você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas ela não te fará mal algum. Ela não vai poder tocar na sua vida, porque a sua vida pertence ao Senhor. E as sombras não existem, não podem existir, se não houver uma luz em algum lugar. Quando estamos no meio de um vale, nós pensamos que o sol não brilha mais, que não há mais esperança, que Deus está morto, que estamos sozinhos. Mas sempre que existe uma sombra, lembre-se, também existe uma luz.
Se há uma sombra, há uma luz. Quando você sentir medo, não olhe para a sombra. Vire na direção oposta da sombra e olhe para a luz. E a sombra ficará atrás de você, ela cairá atrás de você. Quando você enfrentar o momento mais sombrio da sua vida, e você perceber que a sombra está se avolumando, crescendo sobre você, muda a sua postura, mude a sua atitude. Está vendo a sombra aqui? Se tem essa sombra na minha frente, eu vou optar em virar para a luz. E automaticamente, quando você virar para a luz, a sombra vai cair atrás de você. Ela vai cair por terra, porque as trevas estremecem. Nós não cantamos isso hoje? As trevas estremecem. Querido, olhe para a luz. No meio da sombra, no meio do vale da sombra da morte, é o momento ideal, é o tempo propício para você se voltar para aquele que é a luz do mundo. E Jesus disse isso: eu sou a luz desse mundo. Aquele que vem a mim, de modo algum andará em trevas. De modo algum andará em trevas. Salmo 34, versículo 19. O homem justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas elas. Querido, eu quero nessa noite desafiar você que está vivendo momentos difíceis, momentos que testam a sua fé. Eu não sei se você aqui que está acompanhando essa palavra, aqui no presencial, você que está no online, quem sabe você hoje chegou aqui olhando para o seu futuro sem saber ao certo o que será, o que virá. A sua vida está repleta de incertezas, você se sente amedrontado, você se sente em pânico. Eu quero dizer para você nessa noite, que você tem a opção de seguir a direção do grande pastor. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, nada me faltará. No seminário, eu quando estava fazendo um trabalho de exegese desse texto, que é a consulta do texto original, quando a gente faz uma proposta, eu fiz uma proposta de tradução, de atualização na tradução do Salmo 23, porque o hebraico, a construção do hebraico é diferente do português. No hebraico, os pronomes, eles podem vir como sufixos de um verbo, e esse salmo, na sua tradução, ele é fantástico, porque a construção dele, na nossa língua, acho que não favorece muito o entendimento, porque a gente fala: o Senhor é o meu pastor, não é isso que a gente fala? O que é meu? O que é meu? Vamos lá, o pessoal do português aí, concurso público, pronome possessivo, é posse, é meu, não é isso? Só que no hebraico não se lê assim. Se você ler literalmente no hebraico, o que está escrito lá assim, é: o Senhor é o pastor de mim, é Ele que é o meu dono, não sou eu que o tenho, é Ele que me tem. Você consegue entender? É totalmente diferente, não sou eu que tenho o pastor, o Senhor é o meu pastor, não sou eu que o tenho, é Ele que me tem. Eu quero dizer para você que a sua vida não está nas suas mãos, a sua vida está na mão de Deus. Quer que eu te prove isso? Quer que eu te prove? Quantos dias de vida você tem ainda? Você sabe? Você tem conhecimento? Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Você sabe? Mas Ele sabe. Ele sabe todos os seus dias, Ele conhece toda a sua vida, Ele conhece toda a sua história, não há nada encoberto diante dEle. Querido, nós somos propriedade do Senhor. Portanto, nessa noite, eu quero desafiar você a descansar, a confiar nas mãos do grande pastor, sabendo: eu estou nas mãos dele, não temerei mal algum. A diferença para o cristão não é a ausência de sofrimento nessa vida. O Senhor nunca prometeu isso. O Senhor nunca prometeu não ter problema nessa vida. Ele prometeu estar presente conosco em todas as circunstâncias. Feche seus olhos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está com você. Eu quero dizer para você que Ele está com você, muito mais presente do que você imagina. Ah, pastor, mas eu não estou vendo. Mas Ele está. Ele está vendo a sua vida. Ele conhece a sua história. Ele sabe o que você está vivendo hoje. Quem sabe a pessoa mais próxima da sua vida não sabe tudo o que está vivendo. Quem sabe o seu cônjuge não sabe o que você está vivendo hoje. Quem sabe a sua família não saiba o que você está enfrentando hoje. Mas saiba, o seu pastor, o grande pastor, sabe de tudo. E Ele está sempre disponível para estar com você, para estar do seu lado. Ele está presente. Ele quer guiar você. Ele quer direcionar você. Mesmo que seja necessário passar por um vale sombrio da sombra da morte, você não vai temer. Você nem vai entender por que você estará tão em paz. Você vai se questionar: por que eu estou tão tranquilo? Por que de repente o meu coração se encheu dessa tão grandiosa paz? É a presença do pastor. Ele está presente. Eu quero nessa noite convidar você a confiar na direção, a confiar nas boas mãos do grande pastor. Feche seus olhos, faça a sua oração aí no seu lugar. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção. E se nessa noite existe algo na sua vida que tem lhe causado medo, se existe hoje na sua vida um vale sombrio, que você está olhando e pensando: Senhor, eu tenho que passar por isso, eu tenho que enfrentar isso, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu quero convidar você hoje a entregar a sua vida nas mãos do grande pastor e confiar que, se for preciso passar pelo vale, Ele estará contigo. Ele vai segurar a sua mão, Ele vai sustentar você, e mal nenhum lhe atingirá. Se nessa noite você deseja isso, está enfrentando algo assim e quer declarar a sua confiança no Senhor, entregar o seu vale para Ele, eu quero convidar você, enquanto nós estivermos louvando com essa canção, a se colocar de pé no seu lugar e a adorar ao Senhor com todo o seu coração.